5 de outubro, dia da micro e pequena empresa, do verdadeiro herói nacional, do verdadeiro gerador de riqueza e renda. Micro e pequena empresa. Bandeira hoje carregada por todos, em todos os lugares. Não há quem fale mal, não há quem se coloque numa posição contrária à micro e pequena empresa. Mas no bastidor, no mundo real, isto não é bem verdade. Vejamos, neste último ano, nós enfrentamos abertamente e carregamos a bandeira da importação desleal de produtos, que gerava perda de empregos, insolvência de empresas e causava perdas para o setor produtivo brasileiro e para os empregos e o mercado interno brasileiro. Provamos através de pesquisas e estudos essa deslealdade. O resultado foi: o governo federal adotou medidas de restrição à importação e esperamos que adotem outras, não como represália, mas para preservação econômica, para a defesa do Parque Fabril brasileiro, como todos os outros países têm adotado. Nós lutamos muito fortemente pelo mercado interno. Por que mercado interno? Preservação de empresas, de empregos, crescimento econômico, desenvolvimento, tecnologia, Brasil. É isto que valoriza uma nação, o seu mercado interno. Uma outra bandeira que nós lutamos e continuaremos lutando é a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, prometido pelo governo federal, enviado ao Congresso Nacional e lá está esperando a sua votação. E aqui eu faço uma indagação de uma bandeira que será defendida pelo SIMP daqui para frente, neste ano, se Deus quiser, que é uma indagação que eu deixo para a sua reflexão. O governo federal anunciou redução do preço da energia elétrica. E a nossa pergunta vem: as mega-organizações terão um desconto no preço da tarifa, ou seja, no preço da energia, maior do que a micro e a pequena empresa. Por quê? Para isso, já encomendamos estudo, estaremos lutando para que haja uma equalização disso, ou uma justificativa do porquê que o micro e pequeno, que apesar de ter um tratamento diferenciado na Constituição, no mundo real, nós iremos ver o que irá ocorrer nos próximos meses e início do ano que vem. E a pergunta final é: vale a pena essa briga? Se vale, junte-se a nós. Nós queremos você conosco. Nós queremos você, cidadão brasileiro, empresário brasileiro, junto com a bandeira da micro e pequena empresa para valer. Que bandeira? A bandeira do mercado interno, a bandeira do crescimento econômico, a bandeira da geração de riqueza, a bandeira de justiça social. Ou seja, todos nós temos que ter a mesma oportunidade no mercado brasileiro. Então, redução de energia elétrica, nós aplaudimos. Agora, nos dê o mesmo desconto que vai dar para os outros, porque nós não podemos subsidiar tarifas dos grandes. Aliás, eles nem precisam disso e acredito que quando entrevistados até vão dizer que nem querem o subsídio do micro e pequeno. Então, chegou a hora de nos dar esse desconto também, entre várias outras. Junte-se a nós e vamos juntos na busca de um Brasil melhor, de um Brasil com crescimento econômico, com distribuição de renda, com muito mais empresas e com muito mais oportunidade. E que no ano que vem possamos festejar as vitórias suas, do micro e pequeno empresário, porque as suas vitórias são as vitórias do Brasil e nós teremos cumprido o nosso papel. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. E daqui a pouco, o imperdível. Joseph Cury entrevista o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco.
Na última semana aconteceu o Fórum da Micro e Pequena Empresa em Brasília. O advogado do SIMP, Dr. Marcos Tavares, esteve presente no encontro e irá dar mais informações sobre o que foi discutido. No que diz respeito ao Comitê de Desoneração e Desburocratização, que a SIMP coordena na representação da iniciativa privada, 3 pontos foram os principais, foram as abordagens principais na nossa reunião. Um deles diz respeito ao registro eletrônico do ponto, relativo à portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 1510, questão que nós já falamos bastante, mas mais uma vez foi apurado, foi abordado esse tema para identificar que a portaria, além dos aspectos de legalidade dela, ela é inexequível. Se demonstrou, inclusive, e se apurou que não há hoje no Brasil nenhum sistema eletrônico, de controle eletrônico de ponto, capaz de atender a todos os ditames dessa portaria do Ministério do Trabalho. Portanto, insegurança para todas as empresas, não só as de micro e pequeno porte, mas também médias e grandes. Todos estão em absoluta insegurança no que diz respeito à fiscalização do trabalho, quando se procura adequar a essa portaria 1510. Consequência disso, as empresas estão voltando ao registro manual do ponto, ao registro mecânico. Outro tema também debatido foi a questão da certificação digital, que se conhece como eCNPJ ou eCPF, a assinatura digital que também micro e pequenas empresas hoje necessitam da sua utilização. Apesar de ser um instrumento de fiscalização, também tem grandes vantagens, porque você tem acesso a uma série de serviços, a uma série de benesses, informações que se consegue trocar com instituições governamentais, instituições financeiras e outros vários órgãos, de forma segura e com preço que buscamos agora, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, buscar o acesso a esse tipo de ferramenta de uma forma mais econômica e menos burocrática. Por fim, outro tema, também buscando a desoneração e a desburocratização, diz respeito ao SPED fiscal. Mais um instrumento criado por órgãos fazendários para facilitar acesso às informações das empresas, inclusive a fiscalização. O fato é que ele está aí e, portanto, nós temos que trabalhar. Ele vai ser obrigatório também a microempresas e empresas de pequeno porte. Portanto, se é inevitável a utilização, vamos buscar formas mais baratas, mais econômicas e também mecanismos e ferramentas que propiciem à microempresa e à empresa de pequeno porte uma utilização saudável desse tipo de ferramenta. Portanto, o que foi apresentado foram algumas alternativas, muito ainda que se trabalhar, principalmente no que diz respeito à simplificação desse SPED fiscal e à desburocratização, principalmente para micro e pequenas empresas. Mas também se constatou que há ferramentas, há instrumentos úteis e possíveis de serem utilizados por empresas de pequeno porte, e os quais também fornecerão outras informações a essas empresas e você poderá ter um diagnóstico real da situação financeira e contábil, já com a elaboração de balanço, exame de fluxo de caixa, de estoques. Portanto, há ferramentas que, a despeito de terem sido criadas para facilitar a fiscalização e até serem instrumentos de cobrança fazendária, também podem ser utilizados para melhor situação da empresa, para facilitar esses controles gerenciais. Portanto, o nosso trabalho ficou mais uma vez voltado na questão da desoneração e da desburocratização das obrigações tributárias e acessórias das microempresas e empresas de pequeno porte. Esse é o trabalho que nós tentamos desenvolver, sempre observando a desoneração, a desburocratização e, portanto, viabilizando uma atividade perene, a vida perene para as microempresas e empresas de pequeno porte. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira a entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. No programa passado, nós assistimos o estadista, um homem de governo, um homem guardião da moeda, um economista. Hoje, nós vamos ouvir um empresário,
E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Franco, dando continuidade ao programa da semana passada. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente. Gustavo, na semana passada, você falou da responsabilidade, da crença no Brasil, ser o guardião da moeda, os desafios, etc. Hoje nós queremos ouvir um empresário, um homem que saiu do governo, ficou um ano para poder vir para a iniciativa privada, né? Veio para a iniciativa privada. E hoje parece que o senhor é o estrategista-chefe da Rio Bravo Investimentos. Isso. O que é Rio Bravo Investimentos? O que é ser o estrategista-chefe, sócio e fundador da Rio Bravo? Bom, primeiro, repetindo a mensagem da conclusão do nosso programa anterior e adicionando um elemento, eu terminei a experiência de governo muito novinho, né? Claro. Normal, a idade média do presidente do Banco Central por aí é acima dos 70, de modo que quando acaba essa experiência o sujeito se aposenta. Eu não. Então, a ideia era ir para o setor privado, sim, depois de uma quarentena de 1 ano, não é 4 meses, como sim, é hoje. 1 ano. Eu achei que devia ser 1 ano, porque, inclusive, durante o governo Fernando Henrique, o governo propôs ao Senado uma quarentena de 1 ano. Eu discuti muito isso no Senado, achei que devia praticar o projeto, que não virou lei, mas era o que eu acredito antes disso. Bom, aí no setor privado, depois de 1 ano de quarentena, na universidade, fundamos a Rio Bravo. E o intuito, o objetivo da empresa é a inovação, sobretudo em áreas de investimento e áreas do segmento financeiro, subdesenvolvidas ou pouco desenvolvidas em razão dos longos anos em que vivemos sob inflação alta. Muitos produtos que são muitas indústrias financeiras comuns no resto do mundo aqui eram pouco desenvolvidas, porque tudo era, na época da inflação, para o dia seguinte. O longo prazo era o fim de semana. É verdade. Não é isso? Então, nada que ocorresse por um prazo mais longo importava. E o nosso raciocínio era que, dali para frente, mais e mais, o horizonte mais extenso seria importante. E era, portanto, necessário observar os investimentos de horizonte mais longo, seja em empresas listadas, porém, enfim, empresas listadas, empresas fechadas, pequenas, médias e até mesmo grandes, mas pequenas e médias no segmento que a gente de capital de risco. O nome é Venture Capital, um nome bonito em inglês. Existe isso no Brasil? Existe. Nós fizemos alguns fundos com esse propósito, fizemos investimentos em várias pequenas empresas de tecnologia, tem uma família de fundos de tecnologia que a gente investiu, fundos regionais. Então, temos, por exemplo, 2 fundos focados na região Nordeste, para empresas menores, outros para empresas já de algum porte. Agora vamos atrás do terceiro. E investimentos em energia, por exemplo, temos um fundo especializado em energias renováveis, que vai construir um bocado de coisa, alguma coisa com 600 megawatts de potência, que é energia, que é muita energia. Somos pioneiros em fundos imobiliários, que é uma ferramenta nova também, popular nos Estados Unidos. É mais ou menos para não entrar na parte técnica, é onde o segmento imobiliário dialoga com o mercado de capitais. Transforma-se a ideia de carregar um imóvel num ativo financeiro, que é como se fosse uma ação de um imóvel que é distribuído para as pessoas, e as pessoas recebem o dividendo, o aluguel do imóvel sob a forma de dividendo. Um investimento que está ficando extremamente popular agora, que a caderneta de poupança está meio pobrinha de rendimentos. E as pessoas gostam do investimento de base imobiliária, porque dá uma sensação gostosa de patrimônio real. Solidez, né? Solidez, garantia, não é juro, não é financeiro, é um aluguel, né, que tem a ver com a... Enfim, e dentro dos investimentos de capital de risco está nossa atuação na área de
cartões. Que, aliás, acabaram de fazer uma operação de venda, de compra. O que foi feito especificamente? Então, um dos nossos fundos tem uma participação em uma empresa chamada Unic, que é das líderes no segmento de benefício, que é uma área que também mudou demais ao longo do tempo. Era uma área, vamos dizer, paralela e aparentada do cartão de crédito, mas de alguma maneira foi muito alterada pelo advento da consignação, pelo empréstimo consignado e pelas possibilidades que isso abriu. E, portanto, hoje tem muitos cartões consignados em folha de pagamento, que as pessoas usam como cartões de crédito, porém, como eles são consignados na folha, cria uma série de vantagens para quem usa. E crédito, na essência, para o uso do dia a dia das pessoas de uma forma muito mais barata e eficiente do que os cartões de crédito habituais e com custos muito menores. Então, pega um segmento da população e uma empresa de um porte menor e um segmento da população mais classe C, classe B. Isso significa que tem um foco na pequena empresa, na média empresa e na microempresa. Isso. Podemos aprofundar um pouco mais esse foco, Claro, sem querer... Por que é importante? Porque essa ideia da consignação e do mundo do plástico, essas são as grandes inovações que vão talvez revolucionar a mecânica da pequena empresa. A pequena empresa manuseia muito dinheiro em espécie, por exemplo. Sim. A média empresa tem um pesadelo na hora da folha de pagamento por causa da mobilização de envelopinho com dinheiro. É impressionante como se usa ainda dinheiro, e quando não se usa dinheiro é o cheque pré-datado, ou, enfim, maneiras caras, quase que primitivas de efetuar pagamentos. No mundo do eletrônico, no mundo da internet, tudo isso pode ser feito na forma de cartões pré-pagos que são carregados online, que a pessoa carrega no bolso, não precisa andar com dinheiro, a empresa não precisa ter caminhão. E o lastro é do emissor do cartão, que é o banco. O emissor do cartão empresa, é a própria companhia, é a Unic que faz os cartões e emite. E agora o cartão pré-pago, ele nada mais é do que uma espécie de uma carteira ambulante que é carregada, a empresa dá instruções à Unic para acreditar nos cartões das pessoas na medida que manda pagar salário. E os cartões das pessoas são carregados sem que ninguém tenha que ir a lugar algum. E o sujeito vai na loja, faz compra ou tira dinheiro da máquina, se precisa de dinheiro vivo. Tudo isso de uma forma muito, vamos dizer, automatizada. Isso dá ao empresário, pequeno empresário, a possibilidade de estar recebendo dinheiro com lastro, com garantia, sem ser o dinheiro vivo, e dá a segurança ao comprador de que ele não vai ser assaltado no meio do caminho. Seguramente. Em português... ninguém precisa carregar dinheiro naquela quantidade. Só um cartão plástico. E para a pequena empresa, em geral, o que acontece é que o relacionamento com o banco que roda a folha de pagamento, ou que tem as contas salário, é um relacionamento difícil. O modo como os bancos processam isso e fazem as contas salário é caro para a empresa e para o banco. Certo tipo de cliente que os bancos não gostam. Esse é o cliente-alvo, é o cliente que precisa de um produto inovador e, portanto, é aí que a empresa está crescendo. É uma empresa que já tem 8 mil clientes, empresas, e 4 milhões de cartões, pouca gente ouve falar. Em quantos anos? São, vamos dizer, não mais do que 5 anos na atual configuração. Acabaram de fazer uma parceria internacional com cartão. Que parceria foi essa e qual a finalidade da parceria? É uma empresa americana, grande, chama Right Express, que é líder de mercado lá, num segmento que, inclusive, já é pouco conhecido aqui, porque é inovação, chama-se circuitos especiais de pagamentos.
Eles desenvolvem, com o uso de cartões, circuitos especiais de pagamentos, por exemplo, para frotas de veículos, agentes de viagem, hotéis, através de um cartão virtual, como eles chamam. Pouquinho do que se dizia que ia acontecer com a internet no início, através dos grandes portais que eram mercados. Esses circuitos foram desenvolvidos não propriamente na internet, mas como uma parte mais especializada do mundo do cartão de crédito. Associada seja, inovações vindas de fora para o Brasil. Que bom. Que bom. Eles olham para cá, veem uma empresa que está seguindo mais ou menos o mesmo caminho deles e vem conversar e, é claro, fazemos negócio. Agora, como empresário, como homem que hoje senta do outro lado do balcão que ele sentou na época que ele era o grande guardião da moeda, né? Como você encara isso? Você encara naturalmente, você encara com continuidade, você encara a continuidade da experiência acumulada no governo, ou aquilo que os empresários na época diziam, olha, burocracia, custo do dinheiro, enfim, né? Tudo aquilo que você ouviu durante muito tempo, agora no lado de cá, como é que você se sente como empresário? Bom, para começar, o serviço público não acho que devia substituir o serviço militar para as pessoas, para começar, porque todo mundo devia passar um pedaço da sua vida tomando conta lá da burocracia para parar de reclamar e trabalhar e fazer alguma coisa para a coisa funcionar. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que quem vai para o serviço público e não tem nisso uma carreira, não é um concursado, vai ficar por pouco tempo. Lógico. E se você for para o serviço público com o intuito de transformar isso na sua vida, ou você é concursado ou você é político. É isso? É verdade. São duas carreiras, eu respeito ambas, mas não era a minha. É verdade. A minha era a de seguir, de cumprir uma missão, claro. E uma vez cumprida, encerra-se um ciclo, a vida continua. Eu voltei para a universidade, agora eu confesso que eu vivi um período tão turbulento durante os quase 7 anos que eu fiquei no governo, que eu não consegui me adaptar muito mais na universidade, não, estava muito monótono aqui. Então, vieram as ideias de empreender, e isso me encantou pela nova experiência. Eu já tinha sido professor, já tinha sido governo, né? Isso quando uma história engraçada, quando eu liguei para minha mãe para avisar que eu estava saindo do governo, minha mãe me disse assim, meu filho, então agora você vai arrumar um emprego sério, não é isso, para ganhar dinheiro, seu pai está velho. Está ótimo. Então vamos trabalhar, vamos para o setor privado. E aí, claro que no período em que eu fui governo, lidei com o setor privado o tempo inteiro e enfim, sei como é. Sabia, observando, tem uma liturgia no relacionamento entre os dois, mas como setor privado eu raramente lido com gente do governo. Eu vou visitar os amigos em Brasília que estão no Banco Central, onde tenho muitos amigos, porque são amigos, não porque são governo. Claro. E dependo muito pouco, posso ter clientes no universo de instituições públicas ou associadas ao governo, é parte do jogo, é assim, e é uma experiência bacana, diferente, e que eu estou muito feliz com ela. Gustavo Franco, queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, a sua participação na iniciativa privada, e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!